Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Elaine, professora de matemática do 6º ano, e trouxe para vocês a segunda parte do vídeo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre divisores, ok? E aí nós vamos retomar as regras, os critérios, na verdade, de divisibilidade que falamos na semana passada. E aí, vocês vão lembrar um pouquinho aquilo que nós falamos, justamente porque vai auxiliar vocês descobrirem os divisores de um número natural, sem precisar fazer tantas divisões, ok? Então, o número, ele é divisível por 2 quando ele for par. O número é divisível por 3 quando eu somo seus algarismos e o resultado for um número divisível por 3. O número é divisível por 4 quando ele terminar em 00, ou quando os dois últimos algarismos for divisível por 4. O número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. O número é divisível por 3 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O número é divisível por 8 quando ele termina em 0, 0, 3 zeros, ou quando os três últimos algarismos for divisível por 8. O número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9. O número é divisível por 10 quando terminar em 0. E a divisibilidade por 7 não tem uma regra prática. O que a gente quer aqui é praticidade, é um cálculo rápido, porque quem pensa mais escreve menos, né? Eu sempre digo isso nas minhas aulas, e é verdade. Quem pensa mais faz menos contas, ok? E é uma regra interessante, mas a aplicabilidade dela demora mais, ok? Então, se multiplicarmos o seu último algarismo por 2 e subtrairmos o resultado pelos algarismos que restam, se o resultado for divisível por 7, então o número é divisível por 7. Então, em vez de fazer dobrar o número, né, multiplicar por 2 e uma subtração, às vezes eu acho muito mais fácil. E saber se o número é divisível por 7 ou não é muito mais fácil fazer a divisão direto e verificar se o número é exato. Então, eu não vou ficar muito tempo nos critérios de divisibilidade, porque a aula da semana passada foi exclusivamente disso. É só para a gente relembrar um pouquinho para conseguir usar na aula de hoje, ok? E aí eu deixei aqui no final para vocês pensarem nessa frase. Podemos dizer que se 8 é múltiplo de 2, então 8 é divisível por 2. Pensem um pouquinho nessa frase, pausem o vídeo e retomem para a gente conversar aqui, ok? E eu vou dar prosseguimento à aula. Então, o que acontece aqui? 8 é múltiplo de 2. Sim, por quê? Quando eu multiplico 2 por 4, eu tenho 8. Então, como nós falamos na primeira parte dessa aula, né? Quando eu tenho um número que eu quero multiplicar por outro número natural, né? O resultado dessa multiplicação, o produto, ele é múltiplo deste número, ok? Então, e aqui tá falando, então 8 é divisível por 2, porque é uma operação inversa, né, gente? Então, quando eu divido 8 por 2, eu penso, 2 vezes quanto que é 8? Exatamente essa conta aqui, não é? 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Essa conta é exata? Sim. Então, quando um número eu consigo dividir pelo outro e a conta for exata, esse número aqui, ele é o divisor dele, tá? E é a mesma coisa, quando eu tenho um número muito grande, para não ficar fazendo a tabuada, né, eternamente, o que eu faço para descobrir se um número, ele é múltiplo de outro? Eu faço a divisão e eu preciso ver se ela é exata, então é o mesmo princípio, ok? Então, é por isso que eu pedi para vocês pensarem um pouquinho nessa frase. E aqui, nós vamos falar
diretamente sobre divisores, né? Divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividirem tal número, resultarão em uma divisão exata. Eu acabei de dizer no slide anterior, né? Quando eu faço a divisão e o resto é zero, eu digo que este número é divisor do outro, ok? No caso aqui, ó, o 1 é divisor de 12, tá? Em outras palavras, um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a zero. Então, aqui, nós vamos pensar nos divisores de 12. Tudo bem? Lembra que nós pensamos nos múltiplos de 12? Agora nós vamos pensar nos divisores. Eu não posso dividir nenhum número por zero. Então, nós vamos pensar nos números naturais, no caso do zero não, né? Que o zero eu não consigo dividir, do 1 ao 12. Então, eu não consigo dividir nenhum número por zero. Essa divisão não existe, né? Não é possível. Então, diferente do múltiplo que a gente começa por zero, os divisores nós começamos a testar por 1, ok? Então, eu vou pensar, 12 dá para dividir por 1? Sim, a conta é exata. Portanto, ele é um número divisor de 12. 12 dá para dividir por 2? Esse aqui é o divisor, certo? Dá sim, 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0. É uma conta exata. Então, ele também é divisor de 12. 12 dá para dividir por 3? Sim, né? 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Também é uma conta exata, ok? 12 dá para dividir por 4? Sim. 4 vezes 13, 12. 12, 2 menos 12, 0. E por 5? Será que eu consigo dividir 12 por 5? Quantas vezes o 5 cabe dentro do 12? Porque o 1 é muito pouco, eu não consigo dividir. Cabe 2 vezes. 5 vezes 2, 10. 12 menos 10, 2. Sobrou o resto, vocês viram? Então, não é uma conta exata. Eu digo que 12 não é divisível por 5. Eu digo que 5 não é divisor de 12, ok? Então, eu não posso colocar aqui porque ele não é um número divisor. E aí, nós vamos continuar. 12 dá para dividir por 6? Sim. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Aí é uma dica que eu dou. Quando chega na metade do numeral, não tem mais divisores. Se vocês forem dividir por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, vai sobrar resto. E todo número é divisível por ele mesmo. Eu consigo dividir 12 por 12, né? Se eu tenho 12 balas e quero dividir por 12 crianças, cada uma vai receber uma bala, né? 12 vezes 1, 12. 12 menos 12, 0. Então, aqui eu tenho o conjunto dos divisores de 12. Todos esses números eu consigo dividir o 12 e a conta ela fica exata, ok? Então, aqui nós vamos falar sobre os termos de uma divisão. Então, vamos relembrar aqui, nós temos em uma divisão o número que eu vou dividir, que é o dividendo, o número que é o divisor, ok? Este número aqui, ó, ele é o divisor. A resposta é o quociente e o resto. Ele é muito importante para determinar se a conta é exata ou não, né? Então, eu sei que um número é divisível por outro quando a conta é exata. Eu sei que um número é múltiplo do outro, neste caso, quando a conta for exata. Então, ela determina muitas coisas para a gente, né? Facilita bastante nós sabermos esse resto, ok? E aqui eu quero que vocês pausem o vídeo um pouquinho e tentem responder para mim este exemplo. Aqui, ó. Dentre os números 5, 7 e 9, qual é o divisor do número 75? Vocês conseguem fazer isso sem efetuar a divisão? É lógico, se vocês esquecerem as regras de divisibilidade, vocês façam a divisão. Porém, é muito melhor fazer mentalmente.
E os critérios, as dicas, né, que são os critérios de divisibilidade, vai ajudar vocês bastante nessa tarefa, ok? Então, vamos lá. Qual desses números aqui, qual desse número, entre esses números aqui, qual é o divisor de 75? Sem fazer conta, vocês conseguem? Então, a regra da divisibilidade por 5 qual é? Todos os números que terminam em 0 ou 5, eu consigo fazer a divisão e a conta, ela é exata, certo? Então, eu não preciso efetuar a conta, eu já determinei aqui que o 5, ele é divisor de 75, eu consigo dividir. E o 7? Aquela regra da divisibilidade, ela é um pouquinho mais difícil, mas se nós pensarmos aqui, ó, 7 vezes 10, 70. 7 vezes 11, 77. Só com cálculo mental eu também consigo, passou. Então, não, né? Não é divisível, ok? Vai ter resto aqui 5, né? A divisibilidade por 9. Eu somo os algarismos, 7 mais 5, 12. 12 tem na tabuada do 9? 12 dá para dividir por 9? Não. Então, eu não preciso fazer a divisão. Mas, se eu esquecer as regras, se eu achar um pouquinho complicado, eu faço a divisão. Ela precisa ser o resto 0, ok? E o próximo slide é para nós determinarmos os divisores desses números abaixo. Esse exercício ele é muito importante, porque vocês vão determinar todos os divisores do número 10. Diferente dos múltiplos, os múltiplos eles são infinitos, né? Já os divisores não são, ok? Eu sei o último divisor de um número, porque eu, por exemplo, no 10 aqui, eu vou pensar do 1 até o 10. Quais são os números que eu consigo dividir o 10? Quais são os divisores de 10? Então, todos os números são divisíveis por 1. Se eu dividir 10 dividido por 1, vai dar 10. Eu consigo fazer essa divisão. 10 dividido por 2, eu consigo fazer? Sim, ele é um número par. Todos os números pares são divisíveis por 2. Eu consigo dividir 10 por 3? Não, na tabuada do 3 eu não encontro 10. Então, eu não consigo dividir. Eu consigo dividir 10 por 4? Não também, né? Porque na tabuada do 4, ó, 0, 4, 8, 12, eu não tenho 10, ok? Não consigo dividir. Consigo dividir por 5? Sim, eu consigo dividir 10 por 5. Todo número terminado em 0, eu consigo dividir por 5. Eu não lembro da regra. Faz a divisão. 10 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? 2 vezes. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0, é uma conta exata. Lembra que eu falei para vocês? Quando chega aqui na metade do numeral, eu não vou ter mais divisores. O 6, o 7, o 8, o 9 não serão. Aí, eu vou para o próprio número. Todo número é divisível por ele mesmo. Então, 10 dividido por 10 é 1, né? Esses são os divisores de 10. Então, isso aqui é treino. Não é uma matéria muito fácil, mas vocês precisam treinar, ok? Divisores de 8, né? Então, vamos pensar dos números do 1 até chegar ao 8, quais eu consigo dividir? Eu consigo dividir por 1? Sim, todos os números são divisíveis por 1. Eu consigo dividir por 2? Sim, ele é um número par. Eu consigo dividir por 3? Não, eu não encontro 8 na tabuada do 3. Eu consigo dividir por 4? Sim, né? 8 dividido por 4 são 2, é uma conta exata, ok? E chegou na metade do número, eu só tenho ele mesmo. Todo número é divisível por ele mesmo. Números divisíveis por 5. Consigo dividir por 1. Lembra? Por 2, não, né? Não é um número par.
Eu consigo dividir por 3? Não. Eu consigo dividir por 4? Também não. Eu consigo dividir por 5? Sim. Deixa eu tirar a vírgula daqui. Todo número é divisível por ele mesmo. Então, as contas de divisão, elas precisam ser exatas e eu posso aplicar os critérios de divisibilidade, ok? Divisibilidade por 14. Então, eu vou pensar até a metade do número para me ajudar, do 1 ao 7, e depois será ele mesmo. Então, todo número é divisível por 1, 14 é um número par, então ele é divisível por 2, eu não encontro 14 na tabuada do 3, não dá, é 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, eu não tenho 14. Eu não consigo dividir por 4 também, eu não consigo dividir por 5, eu não consigo dividir por 6, eu consigo dividir por 7? Consigo, 14 dividido por 7 são 2, é uma conta exata, né? Já chegou na metade do número, e aí será ele mesmo. Tudo bem? Então, esses são os divisores do número. É uma questão de treino, estudar os critérios de divisibilidade. E se você não conseguir pelos critérios de divisibilidade, vão efetuando as divisões e pensando bem na tabuada, ok? E aí nós temos as características dos divisores. Observe os divisores abaixo, né? Então, gente, ó, os divisores de um número formam um conjunto finito. Lembra que eu falei? O que é finito? Ele tem fim. Então, os divisores de 20, eu vou pensar nos numerais do 1 ao 20. Os divisores de 3, eu vou pensar nos números do 1 ao 3. Os divisores de 30, eu vou pensar os divisores de 1 a 30. Por isso eu digo que ele é finito, diferente dos múltiplos, ok? O 1 é o divisor de todos os números. Esse slide anterior, ele diz aqui, ó, que ele é um divisor universal. Perceba que sempre vai aparecer o 1 como divisor dos números, ok? Então, eu digo que o 1 é um divisor universal. O 1 é divisor de todos os números, tá? Qualquer número é divisível por si próprio. Então, por exemplo, eu tenho 30 dividido por 30 é 1. Eu consigo dividir o número por ele próprio, ok? Eu consigo dividir o 20 por ele próprio. Vai dar 1, tá? Então, qualquer número é divisor de si próprio. Alguns números têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, que é o caso, por exemplo, do 2, do 3, do 5, do 7. E mais para frente, nós vamos ver que este número tem um nome especial, que são os números primos. Eles são muito importantes na matemática. Nós vamos estudá-los depois. Hoje eu vou mencioná-lo, mas mais para frente a gente vai estudar bastante sobre ele, tá bom? Outra característica: o maior divisor de um número é o próprio número, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um conjunto aqui dos divisores de 20. O maior divisor vai ser o próprio número, vai ser ele mesmo. Ele é finito, ele vai de 1 a 20, o maior vai ser 20, tá? O zero não é divisor de nenhum número, porque não é possível nenhuma divisão por zero. Se eu tiver aqui 20 dividido por zero, essa divisão não é possível, tá? Eu não vou dividir 20 balas para 0 pessoas. Ela não é uma divisão possível. E aí nós vamos para o próximo slide. Eu tinha falado que eu ia mencionar um pouquinho, para conversar um pouquinho com vocês sobre números primos, mas mais para frente a gente vai trabalhar ele um pouco mais, tá? Aqui eu vou só comentar um pouquinho com vocês. Números primos. Números primos são os números naturais que têm exatamente dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, no caso, o número 2, eu consigo dividir por 1 e por 2, tem dois divisores. Então, 2 é um número primo. O 3, que nós vimos, também, os divisores do número 3. Como que eu vou determinar? Eu consigo dividir o 3 por 1? Sim. Eu consigo dividir por 2? Não, ele não é um número par.
Eu consigo dividir por 3? Sim. E acabou. Eu só tenho o quê? 2 divisores. Portanto, ele é um número primo, tá? E o 4? Não, o 4 não vai ser. Porque o numeral 4, ele tem como divisor o 1, como todos os números, numerais, dá para dividir por 1. Ele é um número par. Chegou na metade do número, lembra? 3 não vai ser, então é ele mesmo. Ele tem 3 divisores, então ele não é um número primo. E o 17? Se você fizer a sequência, a mesma coisa. Ele é um número primo, ele só tem 2 divisores. Nenhum outro eu consigo dividir. E o numeral 10? Também tem mais do que 2 divisores, então ele não é um número primo. Então, o numeral 10 eu consigo dividir por 1, por 2, por 3 eu não vou encontrar na tabuada, nem por 4, por 5 eu consigo, nós já fizemos, né? Essa sequência um pouquinho antes. Quando chegar na metade do número, é ele mesmo, ok? E os números que não são primos? Os números que têm mais de 2 divisores, eles são chamados de números compostos. E o 10 é um exemplo disso, como tantos outros que vocês viram. E assim a gente chega no final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Ela precisa de um pouquinho mais de raciocínio, tá? Nós vamos para a terceira parte, que é sobre mínimo múltiplo comum. Eu quero falar algumas situações, problemas com vocês. Vai ser bem bacana. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ajude vocês a resolver os seus exercícios, ok? Beijo, pessoal. Até daqui a pouco.